Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Marcelo Fernandes, advogado especializado nos concursos da Polícia Militar, daqui do estado do Rio de Janeiro. E dando sequência à nossa websérie que trata sobre a pesquisa social, a gente vai falar agora sobre um tipo de reprovação que envolvendo aí a ambiência doméstica, ou seja, o candidato foi reprovado porque o pai ou a mãe estava envolvido com condutas ilícitas. É importante observar que já fiz alguns vídeos falando aí sobre a idade, tratando sobre a documentação, o título de habilitação, tratando sobre punição de natureza grave em outra instituição, tratando sobre registro de ocorrência de ameaça, tá? Então é importante, dentro da sequência dos vídeos aí, que você se adequar aí, se você se enquadrar dentro de um desses itens, que procure o vídeo aí, lembrando que na descrição do vídeo eu sempre vou deixar alguns modelos de recursos para que você utilize no momento aí adequado aí durante um recurso administrativo. A gente está tomando como referência sempre o concurso de 2014, que é o concurso mais recente. Então na descrição do vídeo também eu vou deixar o edital para que você tenha acesso aí e verifique exatamente o motivo que você está sendo reprovado, se for o caso. Se você ainda não é candidato, ou ainda vai estar candidato, mas não chegou nessa fase ainda, interessante você sempre estar atento aí ao que é exigido pela Polícia Militar durante a investigação social. Tá? Para o candidato que foi reprovado, esse vídeo vai ajudar justamente a poder orientar e a fazer o recurso administrativo, tá bom? Como eu venho fazendo aí nos outros vídeos. O que a gente vai fazer a partir de agora? Eu vou pegar e vou ler uma certidão de reprovação, onde consta aí as informações e os motivos que a polícia utilizou para reprovar o candidato. E aí eu vou fazer algumas considerações, tá? E na descrição do vídeo, onde existe aí o modelo de recurso que você vai utilizar, tem também o número de um processo. Eu sempre vou deixar o número de um processo para que você consulte lá. O processo é público, então você vai consultar e verificar aí quais foram os argumentos utilizados na sentença. Olhe exatamente a sentença, procure pela sentença e você vai verificar aí o que o juiz, qual o fundamento que o juiz utilizou para poder autorizar aí anular a reprovação do candidato, tá bom? Eu quero fazer alguma consideração também em relação ao edital, então eu vou ler o edital também, depois a gente passa a fazer a leitura da certidão de reprovação, tá bom? Então vamos lá então para a leitura. O edital, levando em consideração o edital de 2014, onde ele trata sobre a ambiência doméstica, diz o seguinte: não residir sob o mesmo teto com pessoas que praticam ativamente ilícitos penais ou contravenções, excetuando-se quando houver necessária dependência financeira daquele, ou seja, do pai, da mãe, do tutor, de parentes, devidamente comprovado junto ao CRCP. O que acontece é que a Polícia Militar, ela não deveria fazer isso porque existe um princípio na Constituição, chama o princípio da individualização das penas, o princípio da intranscendência das penas, que diz que ninguém pode ser penalizado por uma conduta de terceiros. Tá? Então, se um cidadão é casado e o cônjuge dele cometeu uma transgressão, ele não pode ser penalizado por conta daquilo ali. Na verdade, a Constituição veda, proíbe essa conduta, mas na prática a gente sabe que isso não acontece. Tomando aí como referência a própria Polícia Militar, que diz que se você tiver um parente, você vai ser reprovado. Ué, é onde fica a intranscendência da pena nesse caso, tá? Mas o que eu quero dizer aqui, o próprio edital, ele faz uma exceção, mas na prática não é cumprido, tá? E qual é a exceção? Diz que se você é candidato e vive sob o mesmo teto que uma pessoa que pratica ato ilícito ou contravenção. Vamos dar um exemplo: o seu pai. Ele comete transgressão disciplinar, ele não é uma pessoa aí aloprada, é traficante de drogas, é matador, seja lá o que for. O edital é bem claro, eu vou repetir: não residir sob o mesmo teto com pessoas que praticam ativamente ilícitos penais ou contravencionais, excetuando-se quando houver necessária dependência financeira daquele devidamente comprovada junto ao CRCP. Então ele está dizendo o seguinte: se seu pai, sua mãe, um parente mais próximo, irmão, primo,
comete ato e você é dependente financeiro dele, você não vai ser reprovado. Tá? Particularmente, esse raciocínio deveria ser extensivo aos outros também, porque você não pode ser penalizado por uma conduta dele. Mas a polícia entende que se você está misturado com essa pessoa é porque você tende a também cometer o mesmo, não ser uma pessoa aí de boa índole, tá bom? Mas vamos lá. A polícia não cumpre, apesar de estar escrito isso no edital, eu vou ler para você aqui uma reprovação, mas a polícia, ela mesmo não cumpre essa regra. Então ela vai limar, ela vai nivelar por baixo. Então se você tiver envolvimento com a pessoa que cometa uma conduta ilícita de forma ativa, ela vai te reprovar, não tem para onde correr. Tá? Mas, Marcelo, eu estou reprovado, o que eu faço aí se eu for fazer o recurso administrativo? Se você tiver envolvimento próximo com a pessoa que cometeu, está cometendo, você vai usar essa própria excludente aqui, dizendo o seguinte, olha, eu sou um candidato, eu estou correndo atrás, eu sou estudante, eu sou trabalhador, então você vai juntar no seu recurso seus documentos aí que comprovam que você está estudando, documentos aí comprovando que você trabalha, um cara está correndo atrás, a carteira de trabalho, uma declaração da própria instituição onde você trabalha, da própria empresa, tá? Declarações de vizinhos dizendo que você é uma pessoa de boa índole, que você é um cara trabalhador, é importante você botar isso, mas que você vive sob a dependência do seu pai. Como é que você comprova isso? Nós temos aí, o pai pode fazer, ou a mãe, seja lá quem for, de quem você é dependente, pode fazer uma declaração de próprio punho, dizendo que você é dependente dele financeiramente, ou na própria declaração de imposto de renda. Mas Marcelo, a gente não faz isso. Então você tem que comprovar de alguma forma, porque normalmente, na nossa sociedade, o pai, em segundo lugar a mãe, é a pessoa que trabalha e que sustenta a família. Muitas das vezes você mesmo é a pessoa que sustenta aquela família ali. Tá? Mas você tem que demonstrar de alguma forma que você é dependente dessa pessoa. Aí você vai se enquadrar dentro dessa regra aí, disposta aí no edital. Tá? É importante você observar isso. Mas Marcelo, e aí se eu for reprovado, mesmo tendo o recurso administrativo? Lembrando lá no início do vídeo, eu disse que existe um princípio previsto na Constituição, aí você vai ter que invocar realmente a Constituição. Tá? E eu vou ler para você aqui agora a certidão de reprovação para você ver como é que a polícia conduz esses casos de envolvimento de candidato com pai ou com mãe. Tá? Diz o seguinte, na certidão de reprovação: durante a pesquisa social, foi verificado que o candidato, enquanto servia a Marinha, se tratava de um militar que não pautava pela disciplina, tendo sido punido diversas vezes, inclusive por faltar ao serviço quando se encontrava previamente escalado. Cabe ressaltar que o candidato informou que reside sob o mesmo teto que seu pai e que esse já fora preso por tráfico de drogas. Veja só, atualmente foram dois motivos. Lembrando lá atrás que eu tinha dito em outro vídeo que o candidato não pode ser punido quando ele tenha uma punição de natureza grave e que essa punição afete a honra ou pudor militar. Não quer dizer que ele, tendo sido punido com a prisão, que é a natureza grave, que ele feriu o pudor militar. Como eu falei, às vezes uma conduta recorrente, a autoridade para realmente frear aquele policial militar, aquele militar em outra instituição, ele vai lá e aplica uma prisão, por ele ter faltado, no exemplo aqui, um serviço ou faltado expediente. Então ele vai ser punido com a prisão, 1 dia, 2, 3, seja lá qual foi o tempo aí. Isso não fere o pudor militar, não fere o decoro da classe, então não é isso que vai evitar ele ser aprovado. Então, eu já falei isso em outro vídeo, mas só relembrando, tá? O que nos causa aqui bastante estranheza, eu vou repetir, cabe ressaltar que o candidato informou que reside sob o mesmo teto com seu pai, que esse já fora preso por tráfico de drogas. O próprio edital diz que, o edital atual diz que o candidato não pode ter envolvimento com pessoas que tenham conduta ativa, exceto se for dependente. Então, eu não consigo entender que o edital fala uma coisa e a própria polícia fala outra, age de uma outra forma. Mas no seu recurso você vai dizer o seguinte: olha, se for o seu caso, é meu pai, ele é envolvido com essa situação toda aí e eu não tenho nada a ver,
eu sou um trabalhador, sou um estudante e eu não tenho envolvimento nenhum com a conduta dele. Então, mesmo que eu não tenho como sair da conduta dele, da proximidade dele, porque eu dependo financeiramente dele. Então, você vai colocar essa informação aí, se for o caso, tá bom? Então, é importante você observar o que diz o próprio edital, mas é bem provável que a polícia não vai aceitar esse argumento e vai indeferir o teu recurso aí, tá? Mas eu recomendo que você utilize essa regra aqui. Aqui embaixo na descrição vai ter um modelo aí para você utilizar, vai ter um número de processo também, e eu recomendo que você busque sentença. Na sentença tem todo... Por que na sentença? Porque tem toda a história, tem todos os argumentos que o juiz utiliza e você vai utilizar isso também. Lembrando o seguinte, não se prendam à jurisprudência, não se prendam a questões técnicas demais do ponto de vista jurídico. O que o chefe do CRSP ele quer é saber a tua história, ele quer saber o quanto que você quer ingressar na instituição e quanto que você é capaz em relação à sua conduta, sobre a sua vida pregressa, tá? É isso que ele quer saber. Então, o máximo de provas que você juntar, lembrando o seguinte, são 3 dias úteis para recorrer. A partir da publicação, você precisa ir no saque do CRSP, retirar a certidão de reprovação. Se a certidão de reprovação tiver seu nome errado, sua classificação errada e seu número de inscrição, você pede para corrigir na hora, senão você pode vir a ter problema lá na frente, tá bom? Então é isso aí, espero ter ajudado você. Se tiver dúvidas, deixe as dúvidas aqui nos comentários, manda mensagem lá no WhatsApp, estou aí à disposição para poder ajudar você. Sucesso aí nesse recurso, desejo aí grande sorte e tomara que dê tudo certo. Grande abraço aí.